A pergunta que eu tenho a fazer sobre liberdade de expressão para você, Caroline, é o que você pensa a respeito da censura que uma comunicadora que participava de programas na Jovem Pan sofreu, a Zoe Martins, durante a campanha. Ela teve que sair do ar, né? Tiraram ela do ar por pressão do TSE e tal, por conta das opiniões que ela dava. Muitas opiniões absolutamente legítimas, outras você pode discordar, mas a gente tem que entender que a democracia, ela exige que as pessoas tenham liberdade. E se você não tiver essa liberdade de expressão, você não pode fomentar ideias, você não pode formar grupos políticos. Então a democracia fica inviabilizada. Então eu queria saber se você topa defender a Zoe Martins aqui publicamente, defender o direito dela de falar para outras mulheres, falar aquilo que ela pensa. A liberdade de expressão, ela chega no ponto do crime. Quando a pessoa comete um crime, ela já não possui mais a liberdade de expressão. Eu posso facilmente falar várias mentiras na internet e, por isso, desinformar várias pessoas. Eu vou estar cometendo fake news. Então, basicamente, é legítimo que ela tenha sido censurada, né? Porque ela estava cometendo fake news. A Zoe Martins é uma que fala bastante fake news sobre Cuba, né? Não me engano. Então eu tenho certeza que se ela foi censurada por algum motivo, né? Se ela foi barrada de poder falar e teve suas redes sociais retiradas, é porque ela não cumpriu as diretrizes nem da comunidade, muito menos da nossa Constituição, né? Eu acredito que a partir disso nós temos liberdade de expressão até o momento que começamos a propagar informações falsas e cometer crimes, como transfobia, racismo. Então a partir disso, eu acho correto que a pessoa que cometa algum crime, alguma ilegalidade, tenha seu direito de expressão reduzido, né? No sentido, eu acredito que é isso, não tem muito a falar. Eu simplesmente concordo com as pessoas que quando cometem algum crime, alguma ilegalidade, e tá usando sua liberdade de expressão para isso, ela seja censurada, eu concordo. Vocês viram aqui que ela defende abertamente a censura da Zoe Martins. Na verdade, a Zoe Martins apenas expôs a opinião de milhões de brasileiros que concordam com ela. Na verdade, fake news é o que a gente vê o tempo todo do lado da esquerda. E a Zoe Martins, de acordo com a esquerda, de acordo com a Caroline, ela deve ser censurada pelas opiniões dela. Só que a Caroline já teve um problema, que foi exposto uma conversa privada dela, na qual ela disse que uma menina, ela merecia ter sido estuprada. Isso ainda tá correndo na justiça, ela ainda vai se explicar sobre isso. Mas ela disse isso. Por que ela pode dizer o que pensa? E eu acho que ela tem que dizer o que pensa mesmo. E por que a Zoe Martins não pode? Qual a diferença do que ela fala para o que a Zoe Martins fala? Significa que se a pessoa discorda das opiniões da Caroline, ela tem que ser censurada, ela tem que ser calada? E se a pessoa ela tem uma opinião diferente, ela não tem o direito de expressar essa opinião? Essa é a postura da esquerda, essa é a postura do feminismo. Eles fingem querer incluir todas as mulheres, mas eles só incluem as mulheres que são do lado deles, as mulheres que pensam como eles. Então por isso que eu não sou feminista, não sou entusiasta do movimento feminista, porque é tudo uma grande hipocrisia. Diferente da Zoe Martins, ela fala as opiniões dela publicamente. A conversa que você está citando foi uma conversa privada entre duas pessoas e que foi tirada de contexto, onde eu repetia o que uma antifeminista falava pra mim. Então, foi retirado o que eu falei de contexto e não foi uma conversa pública onde eu estava incentivando várias pessoas a entenderem uma informação falsa. Então, se eu pegasse minhas redes sociais e começasse a falar que o Lucas Pavanato é estuprador, é o limite da minha liberdade de expressão, não é, Lucas? É o processo daí, né? É, liberdade. Devido ao processo legal. Exato. É o limite da liberdade de expressão. Ele me interrompeu, Não, né? pode, verdade. É o limite da liberdade de expressão. Se eu chegar pra você e falar, Lucas Pavanato é estuprador, é a minha liberdade de expressão de falar, não é? Mas eu tô cometendo um crime de te acusar de alguma coisa caluniosa, não tô? Foi exatamente o que aconteceu comigo. A pessoa tirou a conversa de contexto, cometeu um crime de calúnia e difamação e utilizou isso contra mim porque eu repeti o que uma antifeminista falou. Agora a Zoe Martins, ela utilizou as redes sociais dela pra propagar fake news, sem estar falando uma conversa privada com uma pessoa, mas publicamente nos seus vídeos, nas suas plataformas e publicações. Então é completamente diferente as duas situações que você está citando. Uma é uma conversa privada, a outra é uma pessoa que está influenciando publicamente. Ela está fazendo vídeos. É diferente se eu pegasse e fizesse um vídeo falando que a mulher merece ser estuprada. É totalmente diferente, Lucas. Agora, pegar uma conversa que foi tirada de contexto como forma caluniosa mostra a sua hipocrisia. Porque talvez você não viu a conversa na íntegra e quis utilizar uma conversa privada como argumento. Só que é totalmente diferente um de outro. Então é uma falácia argumentativa que você tá usando. Porque basicamente você quer usar uma conversa privada pra colocar em comparação com uma pessoa que utilizou a imagem pública pra fazer vídeos e falas publicamente sobre isso. E não numa conversa privada com você. Ela não tava falando com você privadamente. Ela estava falando publicamente. Então, existe uma grande diferença dos dois fatos, né?